Vamos para a nossa entrevista? Eu vou fazer uma introdução primeiro, para ficar bonitinho. Entrevista de hoje, Semana do Pescado, um evento que será realizado, nós vamos falar sobre isso, sobre a Semana do Pescado, certo? Um evento que será realizado entre os dias 1º e 15 de setembro para estimular o consumo de produtos da pesca, atividade que envolve milhares de pessoas em todo o Brasil. Originalmente criada pelo extinto Ministério da Pesca, como campanha de incentivo às vendas. Considerada a segunda quaresma, a ação busca tornar o consumo de pescado algo ainda mais parte do dia a dia do brasileiro. Eu não sabia disso, viu, gente, que é a segunda quaresma, que tem esse peso todo, mas é bem legal. Ou seja, ao aumentar a demanda, vai estimular a produção, gerar empregos, renda e riqueza para o Brasil, desenvolvendo o grande potencial produtivo que nós temos nas áreas da aquicultura e da pesca. É disso que a gente estava falando lá no comecinho, sabe? Em vez da gente discutir voto em preço e tanque na rua, a gente estava precisando disso, sabe? Estimular a cadeia produtiva, aumentar os empregos, né? Fazer a economia girar, porque a gente precisa sair desse marasmo que a pandemia nos levou, né? Quem vai falar com a gente sobre essa campanha, que eu já confessei para vocês mais cedo, primeiro a gente coloca a Meg Felipe, médica veterinária sanitarista, diretora comercial da peixaria do Grupo Carrefour. Bem-vinda, Meg, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo, o café aqui é rápido, hein? Bom, obrigada pelo espaço, a gente fica feliz sempre de poder falar de pescado. Você vai falar com dois apaixonados aqui. Isso, muito bem. Nós vamos falar também, que já vou colocar ele aqui, ó, na nossa transmissão, nós vamos falar também com o Pedro Henrique dos Santos Pereira, que é diretor comercial Brascod. Eu falei certo, Pedro? Brascod? Falou sim, Estela, bom dia. Ainda bem. Bom dia, Meg. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. E ele é coordenador institucional também da campanha. Excelente. Aí, muito bem. Gente, vamos começar aí pelo seguinte. O que é essa campanha? E é isso, vamos começar pelo básico. Vamos começar o que é a campanha. Por que tem essa campanha do pescado, né? Que eu acabei de falar que é para aumentar o consumo, mas queria que vocês dissessem o que motivou ela, acho que é a colocação adequada. O que motivou realizar essa semana? Meg, você quer que eu vá? Acho que nós dois podemos contar muito. Acho que eu e Pedro estamos nisso desde o início. A campanha está fazendo 18 anos, né? Aí, maioridade. Então, ela nasceu dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca, antes e depois Ministério da Pesca. O principal objetivo, ou o mote, né, do lançamento da campanha foi exatamente esse: fomentar mais o consumo do pescado no Brasil. Né? É uma proteína extremamente importante dentro do cardápio da população, é uma proteína unanimemente tida como saudável, né? E é uma das proteínas, de certa forma, menos consumida no país. Então, o principal objetivo foi estimular o desenvolvimento da cadeia, obviamente, né? A Secretaria de Pesca tinha esse objetivo, né? De estimular a produção, de estimular o consumo, mas sempre com esse mote, pensando em melhoria de saúde e melhoria de consumo. Uma das questões que afetava muito a cadeia é que o brasileiro, ele se dedica muito ao consumo do pescado durante a quaresma, né? Então, ele faz um consumo bastante expressivo nesse período, né? A gente tem um crescimento exponencial bem importante, mas no pós-quaresma, a regressão do consumo é muito alta, né? Então, colocar a Semana do Pescado aí em setembro é para retomar esse consumo, lembrar a pessoa, né, de retomar esse consumo dentro da alimentação dela. Vocês chegaram alguma vez a pensar por que a gente come pouco peixe? Por que tem um monte de questões. Teoria? Nisso tem muitas. Tem o próprio cultural, né, que a base da nossa economia ali nasceu muito ligada à cadeia de produção bovina, né, e obviamente isso torna a disponibilidade maior. Quando a gente vai para as populações litorâneas e ribeirinhas, essa não é uma realidade, né? Então, quando a gente olha principalmente para a região norte, esse consumo é extremamente expressivo. As pessoas chegam a consumir 30, 40 quilos per capita, né, ano. Então, inveja. Também.
E então, assim, é mais mesmo, eu acho que como as coisas se estruturaram economicamente. Mas quando a gente vai para o cotidiano das pessoas, né, perguntar e entender, tem uma série de fatores, tem a questão da competitividade, né, do setor como um todo. A gente tem itens muito competitivos, mas as pessoas citam muito a questão da competitividade em relação às outras proteínas. No passado, a gente falava muito da saciedade também. A carne do pescado, ela tem uma digestibilidade muito alta. Então, a pessoa tem a impressão, a pessoa que tem o bolso ali contado, ela tem a sensação que comer 1 quilo de peixe e 1 quilo de carne dá mais ou menos saciedade. E, na verdade, não é isso. Ela talvez até ela aproveite mais, porque a digestibilidade do pescado é muito alta. Então, ela sente o esvaziamento, ela sente a fome mais cedo, mas ela está mais nutrida, porque ela aproveita mais essa proteína. A proteína do pescado, ela tem uma digestibilidade muito alta, que significa que você aproveita muito do que você consome. Mas tem a questão de algumas pessoas não gostam do cheiro, muito também por no passado a gente ter tido uma cadeia que maltratou muito esse produto, então as pessoas acabavam comprando pescado que não estava com frescor ideal, então elas entendiam que tinha mau cheiro, e a gente sempre ensina que o pescado bom, ele não cheira ruim, né, ele pode ter um leve odor de maresia, um leve odor de água de rio, mas nunca um cheiro desagradável. Quando ele tem um cheiro desagradável, ele empesteia a casa inteira, é um produto que provavelmente está num processo de qualidade não adequado. Então, assim, acho que são vários fatores que foram se somando. No congelado, a gente teve no passado também más práticas de uso excessivo do glaciamento, que a gente chama que é uma camada de gelo que se coloca, que tem a intenção de proteger essa proteína para ela não queimar. E no passado, né, com má intenção, algumas empresas usavam isso para ganhar peso, né? Não era descontado do peso da embalagem. Então, a pessoa levava 1 quilo de produto para casa, descongelava, virava meio quilo. Então, assim, acho que a cadeia evoluiu muito, amadureceu muito nesses últimos anos. Então, essas são problemáticas que a gente vem superando. E a gente vê isso, que a consequência é isso, tem crescido o consumo, né? A gente conseguiu aí melhorar, assim, antes dessa campanha, o consumo per capita estava em torno de 4,5. Hoje a gente já fala coisa em torno de 10 quilos per capita. Então, assim, a gente teve uma evolução bastante importante desse consumo. Tem uma reconstrução, é uma reconstrução da imagem, então, né? Exato, passa por isso também, passa por essa aproximação mesmo de conhecimento. A culinária japonesa trouxe essa oportunidade muito grande nos grandes centros. Verdade. As pessoas se aproximaram muito mais do pescado. Então, eu acho que é uma série de fatores de correções e de aproximação mesmo desse consumo, né? A pandemia foi um marco para a cadeia do pescado, né? Assim, o ano passado, principalmente. Acho que quando as pessoas se viram fechadas em casa, tendo que cozinhar todos os dias, a gente tem dados que, durante a pandemia, uma das maiores buscas que teve no Google, e não só no Brasil, no mundo, é como preparar pescado, como preparar um peixe. Então, porque as pessoas não gostam de comer bife, né, e comer frango, elas falaram, eu preciso aprender. E o consumo do pescado no Brasil sempre esteve ligado ao food service, ao restaurante. Por isso, porque as pessoas não têm familiaridade, não sabem preparar, têm receio, têm medo do cheiro, têm medo de não sei o quê, então elas acabam consumindo no restaurante. Então, quando a pandemia veio, o consumo, assim, subiu exponencialmente. Foi uma janela de oportunidade para essas pessoas se familiarizarem com esse produto. Falando em pandemia, Pedro, você que está na coordenação da campanha, tem uma diferença? Vocês precisaram mudar alguma coisa por conta da pandemia com relação a 2019, 2020, 2021? Com certeza, Estela. Assim, Meg fez um resumo aí espetacular da situação atual da categoria, certo? E muito completo as palavras dela, assim, se eu não tenho nada a acrescentar. Se eu tenho alguma coisinha, é só lembrar a todos que é a proteína mais consumida do mundo e mais comercializada do mundo, só que no Brasil, como a Meg citou, ainda o nosso consumo per capita era baixo, ainda está abaixo um pouco do que a Organização Mundial de Saúde prevê, né, como ideal, mas estamos no caminho, certo? Então, acho que isso... E, assim, eu acho que o ponto fundamental aí que a Meg citou, que apanou a gente a buscar outras alternativas, né? Então, o que a gente tem notado? Que
é aquilo lá, né? Assim, as pessoas tiveram que começar a cozinhar em casa. Eu vejo dois fatores bacanas que a pandemia trouxe, se é que a gente pode falar de um lado, a gente tem que tentar olhar tudo pelo lado positivo, né, Estela? Mas, assim, as pessoas foram para casa e passaram a cozinhar mais. E, assim, você não consegue comer frango todo dia, você consegue, nada contra o frango, tá? Pelo contrário, eu gosto muito das outras proteínas também, mas, assim, as pessoas também precisam variar. Como a Meg disse, o consumo do pescado não estava muito no lar, estava ligado ao food service. Então, o que aconteceu? As pessoas tiveram que resolver um problema que nós tínhamos crônico na cadeia, que a Meg citou, que é justamente as pessoas não sabem preparar peixe. Quando a gente fazia as nossas pesquisas, eu e a Meg fizemos muitas aí no mercado, sempre aparecia lá em primeiro lugar o preço, que a Meg já citou, que isso já mudou bastante, a qualidade, que a Meg também já citou, que vem melhorando drasticamente ao longo dos anos, tá? Do pescado no Brasil, e um outro fator era não sei preparar. Tá? E essa questão do não sei preparar, o consumidor acabou sendo obrigado praticamente a aprender. Tá? E a cultura da comida boa é aquela que eu faço também, né? Que é uma coisa que aflora muito agora com a pandemia, né? Então, assim, foi assim, uniu o útil ao agradável, os números que a Meg cita, realmente a proteína do pescado foi uma das que teve maior crescimento durante esse período pandêmico que a gente vem passando. Então, assim, temos que olhar sempre o lado positivo das coisas, isso está fazendo muito bem. E, assim, o outro ponto que eu acrescento é, como a Meg citou também, que o produto é muito saudável, né? As pessoas estão buscando saudabilidade com muito mais força agora. Se já buscavam, agora buscam com muito mais força, porque tem questões ligadas a saúde, imunidade, reforço de imunidade. Certo? Então, assim, o pescado está sendo buscado bastante no varejo, no supermercado, nos restaurantes, enfim. Bom, e aí agora... essa campanha, a campanha de agora em relação a antes da pandemia? Agora, desculpa o ponto, mas vou responder a sua pergunta agora da pandemia. A gente, assim, lembrar a todos que nós não temos na verdade, nós temos um pequeno grupo organizador, mas a campanha, ela pertence a toda a cadeia, tá? Então, nós nos consideramos aí, somos alguns dos membros da comissão organizadora, composta aí por poucas pessoas, mas, na verdade, é um evento que pertence a toda a cadeia do pescado. Então, a pandemia, né, ao longo a campanha, né, da Semana do Pescado ao longo dos anos, ela teve algumas modificações. Este ano, especificamente, nós tivemos algumas limitações, certo? Porque no passado fazíamos alguns eventos em loja, com cozinha show, onde nós contratávamos chefes especializados em pescado e convidávamos clientes para ir a algumas lojas de restaurante, por exemplo, para fazer uma cozinha show, um treinamento, eventos, palestras, até mesmo festas e festivais. Tudo isso faz parte dos eventos da Semana do Pescado. Com a pandemia, alguns desses eventos ficaram, de certa forma, limitados, ok? Então, mas isso não tira o nosso brilho, não tira a nossa vontade, pelo contrário, gozado, né? A gente tem que olhar que também nos trouxe uma outra visão muito interessante. Este ano, especificamente, a campanha ela conseguiu uma abrangência nacional muito importante. E eu acredito que isso foi muito devido a essa facilidade, por exemplo, do que nós estamos fazendo hoje dessas reuniões virtuais. Exatamente. Era isso que eu ia falar para você. O Bom Dia Café também nasceu por conta da pandemia. Excelente. Ele só acontece, só nasce por causa da pandemia. Exatamente. E nós nos aproveitamos disso da mesma forma. Hoje a campanha, ela nasceu, então, com um pequeno grupo. Começamos com ações ali em fevereiro. Ações, Estela, de engajamento. Então, o nosso papel principal da comissão organizadora é engajar a cadeia, tá? Para motivar a cadeia a promover ações durante a Semana do Pescado, que, na verdade, dura de 1 a 15 de setembro. Tá? Então, começamos com os aquicultores e os importadores do pescado.
começamos a fazer reuniões. Olhem, tragam peixe, coloquem peixe na água, porque lá em setembro haverá uma demanda maior por causa da Semana do Pescado. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo grande eixo, né, estratégico é o engajamento, aí sim, do setor comercial, vamos dizer assim, certo? Que seriam as indústrias e a aproximação com o varejo. Então, diversas reuniões foram feitas, e aí eu coloco exemplos dos nossos colaboradores e patrocinadores e apoiadores, que estamos falando da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, estamos falando da Abrazel, estamos falando do Ministério da Agricultura através da Secretaria de Aquicultura e Pesca, tá? Estamos falando de Sebrae, estamos falando de diversas hoje entidades representativas do setor. Então, tá, o Pedro, desculpa, vou só te interromper um minutinho para eu acompanhar esse seu raciocínio. Esse grupo todo, porque é uma quantidade gigante, né, de pessoas envolvidas na semana, que é uma quinzena, né, da semana que é uma quinzena. Isso. Isso, cada grupo, como você está dizendo, que não existe uma campanha nesse formato que é mais tradicional, né, que determina o que cada um vai fazer, pelo menos é isso que eu estou entendendo. Então, cada envolvido na semana, ou cada pessoa que decide participar, empresário, enfim, que decide participar, cria a sua forma de participação, cria a sua maneira de estar, de desenvolver essa semana do pescado, é isso? Sim, porque nós não podemos esquecer de voltar sempre ao objetivo principal: aumentar o consumo de pescado no Brasil. E nós não podemos deixar de frisar que é uma campanha comercial. Ela visa, através do comércio, desenvolver e aumentar o consumo de pescado no Brasil. Portanto, as ações que estamos nos referindo são ações de divulgação, enfim, mas principalmente comerciais. E aqui, por exemplo, a MEG aqui, né? Então, existem ações que os fornecedores de pescado irão propor pescados em ofertas para o Grupo Carrefour, por exemplo, e o Grupo Carrefour, então, ele promove, ele repassa essas ofertas ao consumidor final, e o consumidor final que irá, durante o período, as lojas, por exemplo, do Carrefour, ele encontrará pescados em oferta, certo? E é simples assim. Pescados em oferta, com maior facilidade de aquisição, em exposição, com frescor, com toda a qualidade necessária e com preço acessível. Porque isso é uma coisa importante aqui, desculpa, vocês vão me perdoar, mas eu vou interrompendo vocês para a gente ter aqui uma conversa mais... enfim, uma conversa, né? A gente interrompe os outros nas nossas conversas. E eu faço muito isso. Eu vou muito entrevistar. Aqui para o interior do estado, e essa é a minha experiência aqui, né? A gente brinca, né? Fala que se quiser comer peixe, você tem que ir no rio pescar, porque aí a gente ainda tem essa possibilidade de comer o peixe que a gente pesca. Eu não pesco nada, viu? Mas eu tenho muitos amigos queridos de época, inclusive de faculdade, que pescavam naquela época e continuam pescando. Pescam até hoje no interior do estado. Essa dificuldade, digamos assim, né, de você ter todo tipo de peixe à disposição, isso, vocês têm trabalhado com isso também? Tem uma mudança com relação à Semana do Pescado a respeito dessa logística de produto para o interior do estado, e aí falando aqui, né, da nossa região central do estado de São Paulo? Meg, você quer falar um pouquinho? Sim, na verdade, Estela, acho que você tocou num ponto importante, que eu acho que o grande desafio para quem está, principalmente na parte que eu estou hoje, de comercialização do pescado, é atender a todas as regionalidades, né? Então, a gente está falando de um país continental, eu estou numa empresa nacional, né, que tem base nacionalmente, mas esse é o grande nosso desafio com o pescado, logística e frescor, principalmente porque na empresa que eu atuo, a gente tem um pilar muito forte de estimular o pescado fresco, né? Porque ele está se tornando uma empresa industrializada e a gente tem um grande desafio mundial como empresa
de ser líder na transformação alimentar. Então, exatamente poder promover acessibilidade ao alimento e o alimento mais saudável possível. Então, a gente entende que esse pilar dentro da peixaria seria manter a peixaria fresca como um objetivo de consumo. O pescado congelado tem uma excelente qualidade hoje, né? Nós temos produtos com muita qualidade, mas a gente trabalha muito a questão do pescado fresco, que é isso, cada vez a população tem menos acesso a esse universo, então a gente tenta preservar esse universo da peixaria fresca. Mas garantir toda essa logística e todas as regionalidades é um grande desafio. Na região especificamente de São Carlos, nós temos 2 bases de supermercado, nós não temos um hipermercado. Então, assim, no supermercado nós temos o pescado fresco. Olhando os dados dessa região específica, são setores que crescem, a peixaria fresca, a peixaria como um todo cresce e puxada pela peixaria fresca, o que é muito legal, que a gente vê que a região vem entendendo esse canal como uma solução, né, como uma solução de compra desse pescado fresco. Mas, por exemplo, quando eu olho a regionalidade aí versus os outros, tirando o salmão, que eu acho que nacionalmente virou um pilar de consumo, né, virou um topo da cadeia, quando a gente olha, por exemplo, a gente vê um consumo de pescado de água doce na região muito maior do que, por exemplo, quando a gente vê São Paulo capital. Né? A gente vê crescimento em peixes de água salgada, eu até marquei aqui, a gente tem, eu vi lá que vocês cresceram bastante o consumo de corvina, de sardinha, de tainha, mas o topo da cadeia de consumo de vocês é tilápia, tambaqui, curimba. Então, porque é uma delícia! A cultura regional é bom. É regional mesmo. É bem regional. Então, a gente trabalhar para garantir tudo isso nacionalmente é um grande desafio. Então, muitas vezes, a gente sente que a gente fica em débito por isso. Por exemplo, conseguir volumes de curimba para uma região específica ainda é um desafio logístico, ainda é um desafio comercial para a gente. Mas são olhares que a gente mantém. Então, para a Semana do Pescado, por exemplo, que ele estava falando, acho que cada segmento da cadeia, cada elo da cadeia, tenta entender dentro do seu universo o que ele pode fazer para gerar esse estímulo, né, para gerar esse ganho, ou esse ganho final de comercialização e consumo, que a gente fala que nós temos um colega importante na cadeia que ele fala que nenhuma cadeia é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então, quando a gente faz esse trabalho, é pensando que todo o elo da cadeia tem que ganhar, especialmente o consumidor, porque ele é parte desse elo da cadeia, né? Ele faz parte dessa estruturação. Então, dentro do varejo, por exemplo, a gente pensa numa campanha 360 graus, que a gente chama, que é uma campanha que tenta trabalhar todos os pilares que a gente tem. Então, tem comunicação interna na rádio interna da loja, falando sobre valores de consumo, falando sobre ofertas, tem ofertas em Facebook, tem ofertas no Instagram, tem posts no Instagram sobre isso, sobre consumo, sobre dados, né, para que as pessoas conheçam mais esse universo, não só a questão da saudabilidade, mas os números da cadeia. Então, tem posts que a gente chama de posts orgânicos, né, que falam um pouco dos valores, da importância disso. Tem as campanhas que a gente faz, como essas, de ir a público para poder comunicar, de fazer reportagens, de fazer matérias, mas, assim, para o varejo, principalmente, e eu acho que para os nossos parceiros de produção também, né, de indústria e cultivo, é a questão do preço, é a questão nesse período de todo mundo fazer um esforço conjunto, né, de reduzir os seus ganhos de margem e investir em redução de custo, né, e repassar isso para o cliente, para que o cliente possa fazer essa experimentação. Então, a pessoa que está fora ou a pessoa que gostaria de consumir mais, nesse período possa expandir o seu consumo, possa aprofundar o leque de conhecimento dentro desse setor. Então, do ponto de vista comercial, a gente sabe que a gente tem muito isso de penetração para ganhar, né, disso de atender expectativas regionais, de atender expectativas de consumo locais. Acho que mais próximo para vocês de hipermercado vai estar Araraquara, né? Que aí já tem bases de hipers maiores. Isso. Mas a gente tem focado muito nessas redes de proximidade que a gente chama, né? Os mercados nossos menores, os supermercados, os mercados de conveniência, então no caso do Carrefour, Carrefour Bairro, para que lá vocês possam ter um sortimento adequado e uma opção de compra de custo-benefício. O pescado deu uma boa inflacionada agora no final, nesse novo período de pandemia, né?
e coisa que durante a pandemia não estava, né? Então a gente tem... Tudo subiu na pandemia, né? Tudo aumentou de valor na pandemia. Exato. E assim, a gente foi muito impactado pelos insumos, basicamente, né? Mas a gente está fazendo um esforço muito forte com os fornecedores, né? Com os produtores e as indústrias de pesca, para que a gente possa chegar no ponto de venda nesse período, especialmente, bastante competitivo, oferecendo oportunidades importantes de consumo e de aquisição para essa população. Nós temos uma pergunta aqui da Yara. A Yara já foi nossa entrevistada aqui também. Nossa entrevistada não, ela fez uma coisa doida, ela é arquiteta, ela apresentou o projeto da casa dela, mostrando a casa dela, foi uma experiência bem, bem legal mesmo. Coisas que a tecnologia avançou bastante na pandemia, possibilitando isso, né, porque como que você conseguia fazer isso antes, né, não dá. E aí ela está fazendo uma pergunta bem interessante, porque primeiro eu não sei o que é o ODS 14, Vida na Água. E aí ela pergunta, gostaria de saber como o país está trabalhando com isso, né, para atender essa ODS 14, Vida na Água. Ela está falando de certificações de sustentabilidade, né, de legal. Sustentabilidade. Então, assim, acho que eu e o Pedro falar sobre o país, acho que é um pouco desafiador, a gente precisaria do secretário de Pesca aqui. Mas, do ponto de vista da empresa que eu atuo, e acho que o Pedro também, sim, esse é um pilar de sobrevivência, né? Então, para o pescado, falar hoje em sustentabilidade, falar nos pilares de sustentabilidade, é uma questão de perspectiva de futuro. Desculpa, o que é sustentabilidade na cadeia de pescado, né? Essa é uma área também que eu desconheço. Se você puder resumir para a gente, né? Porque eu sei que deve ser uma coisa complexa. Certificação normalmente é complexa. Isso. E aí são dois universos bem distintos. A aquicultura e a pesca. Dá um seminário. Mas, assim, são dois mundos que eu acho que a gente tem que separar de saída, que é a pesca extrativa e a aquicultura, o cultivo. Para o cultivo, esse universo está muito mais na mão, é mais as questões... quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem todos os pilares, o econômico, o social e o ambiental, né, principalmente. Mas, então, assim, do ponto de vista, acho que econômico e social, não vou tocar, porque eu acho que é muito similar para a maioria das cadeias, mas quando a gente fala em ambiental, aí a gente tem desafios bastante importantes. Na aquicultura, eu acho que esse tema está mais na mão, né, de modo geral, tirando a parte de resíduo que a gente tem que descartar, tirando a parte do uso da água responsável, né, sem interferir no meio onde esse cultivo está. Eu acho que é o ponto principal. E na pesca extrativa é um universo gigantesco, porque aí vai interferir no status da espécie, como essa espécie está sendo explorada, tipo de pesca que você faz, como que essa pesca afeta o meio, se afeta outras espécies. Então, assim, é um universo extremamente amplo, mas é um pilar gigantesco dentro do Grupo Carrefour, respondendo para a Yara. Yara, para o Grupo Carrefour, o pilar de sustentabilidade em todo o alimentar é um pilar fortíssimo, e na pesca é um super desafio. Então, assim, a gente tem um compromisso mundial de atingir pelo menos 50% da nossa comercialização ser sustentável, né, ser de base de produtos com pilares sustentáveis, e é um trabalho gigantesco. Quando a gente fala dos produtos nacionais, então é exatamente isso, porque a pesca extrativa nacional, ela tem uma reorganização importante para ser feita, estrutural, cultural, financeira. Então, são desafios muito importantes. Você está falando de um mundo moderno numa cadeia que está ainda em desenvolvimento ou aquém do seu tempo, né? Então, é desafiador bastante. De controles de espécies, a gente faz um trabalho bastante importante, mas tem um desafio que se desligar das espécies comercial ou comerciais de aderência ao cliente, ao consumidor. Por exemplo, não é uma verdade, mas vamos supor que a corvina tivesse subexplorada, né? Tivesse excessivamente explorada, ou os trabalhos mostrassem que ela está em escassez ou em declínio. É muito difícil você tirar isso do consumidor. É muito difícil o consumidor ir na sua loja e não ter um produto de topo de consumo dele. Por mais que você coloque uma placa lá, estou fazendo isso pela sustentabilidade,
a gente está num universo de economia, né? A gente está num mundo capitalista. Então, esse cliente vai sair da minha loja e vai comprar no concorrente. E eu vou perder share, eu vou perder financeiro. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez há pouco tempo um experimento numa espécie de baixo valor comercial, né, de baixa importância comercial para o cliente. E como ela estava com um custo muito atrativo, vou falar para vocês na casa de R$7 o quilo, a gente falou, pô, vai ter aderência. Vamos apostar, vamos colocar na loja. E a gente jogou mais da metade no lixo. E isso também não é sustentável. Então, por isso, é um trabalho que tem que ser muito cadenciado, sabe? A gente não consegue fazer essa virada de chave. Esses produtos têm impacto sustentável, então vamos tirar da comercialização, vamos por outros. Mudança de hábito é uma coisa complicada. Olha, para vocês, a complexidade é muito grande nesse quesito, principalmente. A gente tem hoje, aqui é um bairro que é considerado região central da cidade, né? De São Carlos. É um bairro de classe média alta, né, de classe média alta, e as pessoas ainda colocam lixo na calçada, elas não põem na lixeira. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo essa campanha já com os vizinhos aqui, faz um tempo, não faz isso, né? O cachorro vem e abre, aí a gente tem questão de enchente, questão de sujeira, e é hábito, é o hábito de você ter um produto que está R$7 o quilo e não comprar porque você, não estou acostumado com esse peixe, então não vou comprar, não sei fazer, né, como vocês estavam colocando, eu não sei fazer, então não compro. Exatamente. Olha, Stella, e assim, complementando aí, Meg, me permita, é um desafio mundial, né? Não é um desafio só brasileiro. Existem algumas espécies que estão mais avançadas nos controles pesqueiros, nos controles de exploração das pescas. Por exemplo, a empresa que eu trabalha com bacalhau, é a Bacalhau Bom Porto, tá? E todo o pescado que ela adquire para manipulação e processamento tem origem sustentável. Então, tem uma certificação para isso, que é o que a Meg cita, certo? Agora, nem todas as espécies são assim, né? Existem outras espécies de pescado que ainda não possuem esse tipo de regulamentação, ou porque não são espécies tão conhecidas, tão comerciais. Então, existe algumas espécies, sim, que estão super exploradas. E essas espécies correm, sim, risco, de extinção, se não for feito nada nesse sentido. Portanto, assim, cabe realmente ao varejo, e cabe à indústria, cabe à cadeia como um todo, né, direcionar a mudança dos hábitos alimentares para, assim, explorar também outras espécies. Não se esqueçam que no nosso universo do pescado, nós temos aí diversas espécies, certo? Para ser, enquanto que nas outras, de novo, eu não quero falar mal das outras espécies, mas nós estamos falando de um frango que é uma espécie só, um suíno que é outra espécie, um bovino que é mais uma espécie. No pescado, nós estamos falando de 200. Um número baixo. Sem falar que a gente está falando de peixe, a gente está falando de molusco, a gente está falando de camarão, tudo. Crustáceo, é muita coisa. E tudo isso eu considero, né, aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né? É um potencial gastronômico ilimitado. Ilimitado. Você pode fazer receita infinita. Você precisa de umas 20 vidas para comer tudo. São 8h03, mas acho que já está na hora do almoço. Acho melhor. Vamos pensar já nas receitinhas do almoço aí, né? Isso é muito legal. Assim, as pessoas descobriram que o pescado é algo fácil, que eu sempre falava, eu tinha desespero, porque a gente tem familiaridade com a proteína, com o preparo dela, o pescado é muito mais flexível que as outras proteínas e muito mais rápido. As pessoas, às vezes, largam o peixe no forno 1 hora. Gente, peixe, 25 minutos, um peixe inteiro, ele já está no ponto. Um peixe no grelhado... Menos ainda, né, Meg? E um peixe grelhado na frigideira é muito mais rápido. Muito rápido. Né? Então, assim, as pessoas começaram a descobrir isso. Para mim, tem sido muito legal e gratificante, porque internamente na empresa... Eu vejo algumas pessoas me procurando. No outro dia, a diretora de RH falou, olha, se eu descobri uma receita de filé de tilápia, só coloco tudo no refratário, coloco o requeijão, coloco o molho, meus filhos piram naquele negócio. Eu falei, então, estão descobrindo a facilidade que é o pescado, o quanto é que ele é flexível. O mesmo peixe você faz só com sal no azeite, numa frigideira, numa chapa. Você faz o mesmo peixe empanado, você faz ele frito, você faz ele... Olha, já apareceu aqui, ó.
Eu sabia, porque ela faz uma sardinha escabeche maravilhosa. A Paula falou, senti o gosto da sardinha escabeche aqui. Eu já pensei logo no meu preferido, que é o pintado assado. Eu adoro, o pintado no forno, é fantástico. Ela, vamos liofilizar pescados. Aí já está todo mundo aqui sentindo o gosto do almoço, gente. É tudo que eu quero ver. Olha, Estela. Aí ele falou de liofilizar, um desejo pessoal que eu nunca consegui alavancar muito é a gente ter um aproveitamento do resíduo de pescado. É um dos proteínas mais difíceis da gente fazer aproveitamento do resíduo, né? Pela perecibilidade dele. É um produto que, mal cuidado, em meia hora você já perdeu o produto. Mas é de uma riqueza extrema esse lixo. Então, me agonia muito. Eu que estou numa empresa, né, comercial grande, né, nacional, a gente olhar a quantidade de pele que você joga fora, pele com resíduo de proteína, uma proteína muito rica, muito especial, e a gente não acha, a gente só acha muito silagem, algumas coisas assim, mas assim, a gente poderia transformar esse resíduo em algo muito rico para a população, especialmente a população sem acesso a uma proteína, né? Então, assim, a esposa do padeiro já falou, peixes também combinam bem com pães. Tem de tudo um pouco aqui, ó. Peixe, pão, azeite e vinho, fechou, não precisa nada. Bacalhau, não esqueça do bacalhau. Vamos pular para o almoço. Vamos pular para o almoço, gente. Olha, Estela, só por último, eu gostaria só de dizer que já aproveitando aí o gancho, a questão agora, nós falamos aí na campanha, certo? Primeiro com o setor produtivo, depois nós falamos com o setor de comercialização, restaurantes e varejo e produtores, e agora o terceiro e último elo, mas que começa mais perto agora da semana, o foco será no consumidor final, através das mídias sociais, hashtag Semana do Pescado, Instagram, Facebook e o nosso site www.semanadopescado.com.br. Todas essas empresas apoiadores e patrocinadores estão enviando para nós receitas infinitas de pescado, certo? E nós vamos colocar tudo isso nos nossos ambientes digitais, certo? E passar essa comunicação para o público final, para que eles possam ter acesso aí a diversos tipos de preparo. Essa é a nossa estratégia montada da comunicação para este ano, para esta edição da Semana do Pescado. A 18ª, né, Meg? Fizemos a maioridade, 18 anos de sucesso. Hoje o Pedro, a hora que ele entrou aqui no sistema de transmissão, um pouquinho antes do Bom Dia Café começar, e aí ele me perguntou assim, quanto tempo a gente tem de entrevista? Eu falei, no Bom Dia Café isso é meio relativo. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, às vezes a coisa deslancha, e aí a gente fica aí, 37 minutos Stella, se você deixar eu e a Meg falando de pescado aqui, você vai ficar de uma semana. Não, mas a ideia aqui é essa. E nós nem falamos de pescaria, tá, Estela? Eu ouvi seus amigos aí começando a falar de pescaria. Eu falei, é melhor nem começar a tocar nesse tema. Ixi, Maria. Pescaria não. Eu gosto de comer o peixe. A pescaria eu deixo para vocês. Pescar e limpar o peixe eu deixo para vocês. Olha, Estela, mais rapidinho. Olha, a gente tem falado hoje no nosso meio da aquicultura e da pesca que a gente está assim, para que a pesca esportiva brasileira possa atingir os potenciais mundiais que ela tem de trazer bilhões de dólares de receita para o país, a gente tem conversado com todos os pescadores esportivos para que o peixe do rio, lá da natureza, solte, pesque, promova o pesque e solte. E o consumo, faça o consumo com os pescados de aquicultura e da pesca extrativa comercial, certo? É pescaria esportiva, né? Que exatamente, isso é um Você sabe que eu estou ouvindo vocês dois falando e estou pensando aqui de um amigo meu que dizia... Há muitos anos, isso ele dizia assim, olha, se o poder público não atrapalhar, a economia no Brasil vai super bem, mas o poder público tem que parar de atrapalhar, né? E aí, ouvindo vocês dois, que são da iniciativa privada e essas questões, eu concordo com isso, né? O poder público precisa, obviamente, regulamentar, né? Ter aí alguns critérios para fazer regulamentar essas questões de quanto consome, quanto produz, como produz, né, para a gente não ter distorções ao longo aí
da cadeia produtiva, como vocês estão colocando, mas se não atrapalhar, já tá bom também, né? Já era bem legal, era bem bacana. Nesse setor do turismo, então, Jesus amado, ele mais atrapalha do que ajuda. Não pesca, falando, Estela. não estou falando deste governo, viu, gente? Eu não estou falando dele. Eu estou falando das décadas passadas todas. Sim, da instituição pública. Assim, olha, para vocês terem uma ideia de números, os Estados Unidos, a última fonte que eu tenho, a pesca esportiva nos Estados Unidos movimenta 40 bilhões de dólares por ano. 40 bilhões. Algo em torno de 200 bilhões de dólares. Gente, isso é um universo que, assim, no Brasil pode ser explorado. Mas isso, Estela, não é o nosso tema hoje, né? Não me deixem falar disso. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, né? Eu sei que vocês estão falando para um público restrito, eu agradeço a Ana também pela oferta da pauta, que eu adoro. A intenção do programa é sempre essa, é sempre de trazer boa informação, não é feliz, não, é informação positiva mesmo, de coisas boas que estejam acontecendo pelo país todo, ou fora do país também. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, desejo que a semana, que é uma quinzena, a semana do pescado, que ela seja ótima, né? E garanto para vocês que nós vamos fazer uma troca de receita, porque está só pulando comentário aqui com receita para o pescado. Lindo. Queria deixar uma dica para eles, a gente tem um site bem bacana, que vale a visita, que chama Cybercook, com Y. E lá vocês encontram diversas receitas, não só de pescado, mas vai ter a campanha de Semana do Pescado, e aí você já encontra, tipo, todo o cardápio, onde comprar, um direcionamento de preço, então é bem interessante. Para quem tiver aí expectativa de fazer uma receita nova, dá um pulinho lá no cybercook.com.br, que vocês vão achar bastante coisa legal. Ótimo. Queridos, muito obrigada de novo, um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira. Quando estiver chegando perto da Semana do Pescado, a gente já impulsiona aqui a turma de novo para pensar nos peixes e trocar umas receitinhas aqui no Bom Dia Café, que vai virar bom dia almoço, bom dia jantar, vai virar bom dia para um monte de... Bom dia, pescados. Olho das águas. Tchau, queridos. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Bom dia. Tchau.